Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso último vídeo da competência 3 de Logística Internacional. E hoje a gente está com o privilégio aqui de receber o empresário Leonardo Morandas, que é o proprietário da empresa Strike Sports. E a gente vai conversar um pouquinho com ele, que ele lida com o comércio exterior e vai ver como é que funciona a logística internacional, vendo um pouco o contexto da empresa dele. Então, Leonardo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso curso. E a primeira coisa que ele me perguntaria é, aqui para você falar para o pessoal, qual é o ramo de atuação da tua empresa e como é que começou o seu negócio? Minha empresa ela é uma empresa especializada em importação de materiais esportivos e começou assim da carência do mercado brasileiro, né, não só aqui do estado de Pernambuco, por produtos de qualidade, né, produtos que realmente desse uma segurança para o atleta de artes marciais, né, que precisa assim, de uma segurança para praticar o esporte, né? Então nessa necessidade aí eu fui buscar fora do país produtos que atingissem essa demanda, né, dos praticantes, e surgiu a oportunidade de eu trabalhar com a marca Adidas também, né, na qual sou representante aí a nível nacional. E depois de um tempo eu comecei a trabalhar também com a marca própria para atingir um público que não tinha condições de comprar um produto com maior valor agregado, né? E até hoje eu estou aí com venda, distribuição e representação, né, a nível nacional. E trabalhando com quais produtos? Trabalho com uniformes, né, kimonos, com o dobo, né, que é para o taekwondo, e proteções para artes marciais, faixas de graduação, sapatilhas, equipamentos para treino, luva de boxe e assim por diante. Todo esse tipo de equipamento. E como é que foi o início para conhecer o teu fornecedor? Como é que foi para fazer essa prospecção de... Curioso, assim, que eu tive uma disciplina no curso de administração aqui na Universidade Federal de Pernambuco, que envolvia alguns conhecimentos sobre logística, e aprendi justamente sobre a quebra na cadeia de suprimento, quando você passa por várias etapas até um produto chegar em você. Então, através daquela disciplina, eu abri a mente e percebi que eu podia correr atrás de outros fornecedores, né? Então, eu comecei comprando ali de um eBay mesmo, tipo um Mercado Livre, né, que tem nos Estados Unidos, aí, que atende o mundo inteiro, e depois eu fui quebrando as cadeias até me tornar fabricante, né? Até eu comprar da fábrica que fabrica para Adidas. E eu fui passo a passo até chegar nesse nível. Aí hoje eu trabalho com Adidas, né, comprando deles e também fabricando a minha marca própria. A sua marca própria, o fornecedor é de que país? Tem China, Paquistão, Coreia do Sul, geralmente países ali da Ásia, né, Oriente Médio. Como é que a comunicação com esse Toda em pessoal? inglês. Tudo em inglês. Tudo em inglês, Tudo em né, com o inglês. pessoal. E fala um pouquinho da questão do contrato. Tanto o contrato comercial como o contrato de transporte. Como é que você lida com isso? Parte de contrato. O contrato de distribuição com a Adidas, na parte comercial, ela envolve metas e responsabilidades que eu tenho que cumprir, por exemplo, na parte de marketing e de distribuição a nível nacional da mercadoria. Eu não posso, por exemplo, comprar a mercadoria toda e vender só para o estado de São Paulo. Eu tenho que mostrar que eu tenho representação a nível nacional, né? E em relação ao transporte, cada operação que ela é realizada, né, quando eu tenho que trazer mercadoria do fornecedor, eu tenho que contratar ali um armador, que é um agente de carga, né? E aí ele tem as condições dele, né, para a gente trazer. E é uma coisa que eu costumo dizer, se você ler o contrato que tem dizendo ali, todos aqueles detalhes ali, você não traz a carga, porque como ele tem a capacidade do transporte, ele meio que você fica um pouco na mão de quem traz, né, a mercadoria. Ou seja, você fica um pouco na mão de quem traz. E em relação àquele Incoterms, os alunos já viram essa disciplina, já estudaram os Incoterms. Quais são os que você mais lida? Não seria nem só os que eu mais lido, né, mas do próprio tipo de produto que eu trabalho, né, que é produto acabado, produto que já vem embalado e tal. Então, geralmente é utilizado o FOB, que aí a responsabilidade deles vai até a carga estar a bordo.
Sim, sim. Free on board. Okay. Isso. E aí alguns casos, por exemplo, quando é mais próximo da origem da China ali, eles negociam um CIF. Ou então se eu fizesse uma compra muito grande, aí eu poderia talvez negociar aí também que eles pagassem o frete, a responsabilidade fosse deles. Né? E ele paga o frete e já deixa a carga desembaraçada aqui no porto para você. Não, aí esse não seria dessa forma. Eu teria aí o custo, eles teriam o custo do transporte, o seguro e o frete. Eles pagariam e a responsabilidade vem até o porto. Vem até o porto. E aí o desembaraço. Até o porto de destino, sim, né? O desembaraço doméstico aqui, aí seria com você. Comigo. Toda essa parte de desembaraço aí fica a minha E como é que você aprendeu? Fala um pouquinho para o nosso aluno de técnico de logística. Às vezes a gente pensa que isso é uma coisa muito complicada. Como é que é essa questão do desembaraço, da aduana, de quando chega um produto, uma carga no exterior, vem nos containers ou de 20 polegadas ou de 40 polegadas, para você receber o teu produto, colocar no armazém e chegar até a tua empresa? Até a minha empresa. Por curiosidade, eu estou até recebendo aí uma mercadoria amanhã, aí eu vou justamente contar como é que vai ser. A carga chega no porto, né, depois de um período que a gente chama de transit time, né? E depois desse período, passam uns 2 dias mais ou menos, a carga fica pronta para registrar a ADI, que chama, que é a Declaração de Importação, que quem faz é justamente o despachante. E quando ela dá o sinal lá de que pode ser registrado, você tem que pagar os impostos, né, dar autorização para o despachante aduaneiro registrar essa declaração de importação e os impostos são todos debitados imediatamente. Após esse registro, aí sai um canal que tem as cores, né? E todo importador tem medo desse canal, que é vermelho, amarelo e verde. Quando dá canal verde, a carga é automaticamente liberada e já pode seguir para meu armazém. Quando dá amarelo, eu tenho que... O fiscal ele faz uma análise documental dos documentos da importação. E quando dá vermelho, ele faz uma conferência física no container, né? Tem que posicionar o container, abrir o container, tudo isso tem custos. Isso é aleatório para dar essas cores? Isso não é claro, né? Isso não é muito claro, mas dizem, né, que é aleatório. Salvo quando tem operações especiais aí alguma operação da Receita Federal que praticamente toda a carga dá canal vermelho. Ou então se você tem algum histórico negativo com Receita Federal, alguma coisa do tipo. Mas assim, mesmo que você seja 100% tranquilo, assim, as suas importações, pode você fazer 5 operações da canal verde e uma da vermelho. Sim. E você fica sem saber o porquê. E há algum gargalo nessa logística? Aí, o que é que você... Já houve problema com a carga? E quais são os aspectos positivos que você vê nesse transporte e os negativos? Na parte de transporte, assim, a gente tem sofrido um pouco por conta da crise, a demanda por transporte para o Brasil tem diminuído bastante. Então, isso encarece o frete bastante, né? Uma época até diminuiu, porque os transportadores, eles queriam ver se isso auxiliava ali a aumentar a demanda para trazer material para o Brasil. Como isso não aconteceu, muitas das rotas de transporte foram canceladas e o prazo para chegar aumentou e o custo do transporte também aumentou. Um exemplo, na época boa você podia pagar $700 num container de 20. Hoje você paga $2.000 para vir da China. Então, outro gargalo que a gente tem, que eu considero abusivo, é que toda a carga todo o frete que você traz para o Brasil, você tem que pagar 25% de uma taxa que chama de taxa de marinha mercante. Ou seja, se eu estou pagando $2.000 agora de container, de transporte, eu tenho que pagar 25% extra para a marinha mercante, né? E isso tudo vai encarecendo bastante a mercadoria. E fora a questão do câmbio também, dificulta muito você trabalhar com importação. Essa questão do câmbio é bem interessante. Isso tem no nosso caderno também. Essa flutuação do câmbio, que às vezes você contrata a carga. Quanto tempo leva para vir da China para cá? Assim, como eu disse, antigamente Sim. Você podia ter cargas aí que demoravam 35 dias. Hoje, 50 a 55 dias. Quase 2 meses e você contrata com... Fora a parte para liberar, né? Que aí, se der canal vermelho, por exemplo, você passa 15 dias com a carga parada lá. Ou mais se o fiscal tiver alguma exigência, né? Sim. E isso faz com que você contrate com o câmbio e quando você chega aqui, pode ter essa variação. Essa questão do câmbio é assim, dependendo do tamanho da empresa, você pode fazer um planejamento e pode ter ali negociações acordadas com o banco, por exemplo. Com empresas pequenas, que é o meu caso, você não tem essa condição de fazer isso. Então você paga, depende da negociação com o fornecedor, você pode pagar um sinal para ele fabricar e vai pagar com o dólar do dia.
e depois você vai pagar quando a carga estiver chegando, por exemplo, ou então quando a mercadoria estiver pronta, né? E assim por diante. E em relação à questão burocracia do governo, da questão da aduana? A gente sofre bastante com a carga tributária, né, que o Brasil deve ser uma das mais altas do mundo, não só a interna, como a da importação. Né? No meu caso, por exemplo, eu sou do Simples, aí eu tenho que pagar o ICMS cheio, se eu não tiver benefício fiscal, e eu não tenho crédito nenhum disso, porque eu sou do Simples. Se fosse de outro tipo de declaração aí, eu teria talvez algumas vantagens, mas você já tem que ser uma empresa maior. Aí tudo isso encarece a operação, você termina pagando imposto demais e às vezes você não tem condições de competir, né, no mercado. E em relação ao estoque, como é que você faz o planejamento do estoque para trazer mais produtos, ou em relação à demanda aqui, como é que você trabalha com isso? Assim, eu tenho que dividir isso aí em duas etapas, a minha resposta, né? No caso da Adidas, eu tenho uma obrigação anual, né, por conta até do contrato, de atingir uma meta. Então eu tenho ali que chegar no valor mínimo, né, de compras anualmente, e esse estoque ele é configurado de acordo com a demanda do cliente, né? O pedido ele é configurado de acordo com o histórico de vendas daqueles produtos. Mas mesmo assim eu ainda tenho que ter alguns produtos que não têm saída por conta que eu tenho que ter ali um mix de produtos diferenciado. Também tem isso no contrato. Mesmo que eu não venda, eu tenho que ter isso aí para entregar. Em relação à minha marca, eu tenho mais liberdade, né, que é a Strike. E aí eu também atuo de acordo com a demanda do público e tenho quantidade também dos produtos, né? Se um produto de repente não tem saída, eu simplesmente tiro ele do catálogo e passo a investir em algum outro segmento. Como por exemplo, agora nós estamos expandindo de taekwondo e karatê, estamos indo agora para o MMA e para o boxe, né? Que é um mercado que é bastante grande aqui no Brasil, um dos maiores do mundo, por sinal. Ok, perfeito. E para a gente finalizar esse papo tão interessante, qual é o conselho que você daria aí para o técnico em logística e para quem quer se aventurar e trabalhar com comércio exterior? O que é que você diria para o nosso estudante? O conselho que eu tenho para dar é que você estude bastante, porque a legislação muda constantemente. A questão do Incoterm, por exemplo, ele muda de 10 em 10 anos, né? Estamos aí com o Incoterm 2010, daqui a pouco chega 2020, aí vai haver alguma revisão também. Isso pode alterar muita coisa ou pouca coisa, mas você tem que estar antenado. E também, se possível, entender um pouco da questão de desembaraço aduaneiro, que é a parte principal do processo logístico, né, aqui no nosso país. Porque dá mais trabalho você desembaraçar uma mercadoria do que você contratar um frete, por exemplo. Isso aí você não tem tanto problema, né, inclusive. Seria um campo de atuação, né, para um técnico logístico se especializar em... Pode se especializar na parte inicialmente aí, trabalhando com algum despachante aduaneiro para ter aquela aprendizagem prática, fazer cursos também na área, né, de formação de despacho aduaneiro, ou até mesmo em logística internacional, e seguindo esse caminho aí pode conseguir uma carreira muito boa, principalmente se você conseguir autorização para ser um despachante aduaneiro, né, que aí você pode ter bons clientes aí, e os valores que você paga por um desembaraço são interessantes, né? Dá para seguir uma carreira inteira aí nessa área. E só a última mesmo pergunta você está bem com a sua empresa? Como é que está o seu negócio? Assim, nós tivemos aí um pouco de sorte aí por conta das Olimpíadas, né? Em 2016, mesmo estando na crise, mas ainda conseguimos estar bem, né? Mas em 2017 sentimos aí uma grande flutuação do mercado, talvez até fruto da questão do desemprego, né, e das pessoas terem que buscar fontes primárias, né, tipo, por exemplo, a alimentação, e deixar essa parte do esporte um pouco de lado, sentimos um pouco, mas o que acontece? Nós negociamos com a Adidas para diminuir ali a meta, né, que eles têm para uma situação de mercado normal, e otimizamos a questão da Strike, né? Trazendo produtos ali que vai ter um giro e de modo que permita que a gente espere aí um momento melhor na economia, né? Mas assim, não estamos nem mal nem bem, estamos aí num período de transição. Você sente isso aqui na economia local também? E tem ajudado o Porto de Suape também, tem ajudado isso? Não, acho que essa questão do Porto de Suape, quando veio a crise, muitos dos investimentos que tinham aqui, eles foram encerrados, né? Muitas empresas até que tinham de logística mesmo, elas fecharam as portas
né? Porque naquela época ali de 2007 a 2009, mais ou menos, vieram centenas de empresas para cá, até da parte mesmo de operações logística, e logística avançada mesmo, que é de transporte de projetos, que chama. O transporte de projeto é, por exemplo, se você quiser trazer uma montanha-russa, você não vai trazer dentro de um container. Você tem que trazer ali dentro de um serviço especializado, né? Então, essas empresas foram embora porque não tem mais demanda, né? Isso tudo afetou completamente a estrutura mesmo de logística aqui do nosso estado, né? Estamos esperando aí também uma situação melhor. Ok, então a gente agradece aí ao Leonardo Morandas, muito interessante a gente ter essa visão prática aí, da vivência prática dele, e a gente espera agora que os alunos leiam o caderno, façam a atividade semanal, né, façam o projeto, vejam os links e os vídeos complementares, e o que tiver de dúvida é só entrar em contato com a gente. Até a próxima. Obrigado.